Não podia ser dar certo um pouquinho, porque minha mulher ia ter neném, a gente precisava ter um fundo de caixa de alguma coisa ali pra poder cobrir o custo, então a gente ia reduzir drasticamente custo de vida, uma série de coisas. Agora, você sabe disso, quanto mais risco a gente corre, mais bônus a gente tem, porque tem muita empresa que o cara faz pra poder subsistir. É muito diferente esse empreendedor do cara que ele entra pra tomar risco pra realmente prosperar. Você sabe que se eu pegasse meu dinheiro e ele tivesse posicionado em Bitcoin do jeito certo, em uma carteira que ela fosse minha, seja uma carteira quente ou seja uma carteira fria, não tem... Pode se juntar Lula, Donald Trump, Putin, Xi Jinping, Vladimir Putin, quem você quiser. Pode juntar todo mundo que quiser. Não tira de você seu dinheiro. Não tem poder no planeta Terra que arranque um centavo seu se ele tiver em uma carteira fria de Bitcoin. Um centavo. Sejam muito bem-vindos aqui ao Juntos para Somar. É um podcast voltado ao empreendedorismo, a falar sobre negócios e focado em reflexões de como é que a gente pode realmente ajudar as pessoas a alavancar o negócio e entender um pouquinho mais sobre empresas e as situações adversas. Antes de mais nada, eu queria fazer um anúncio, né? Esse podcast ele faz parte de uma iniciativa do Estúdio Somar, que é um espaço projetado para que suas ideias criem voz, tá? Facilitar conexões e criar conteúdos com qualidade profissional. Se você é criador de conteúdo e tem alguma ideia, venha falar com a gente. Procure a gente nas nossas redes sociais, que nós estamos aqui disponíveis para poder trocar uma ideia contigo e fazer com que suas ideias realmente se tornem realidade aqui dentro do Estúdio Somar. Eu sou o Igor Ferreira, sou empreendedor, dono de alguns negócios, e a gente iniciou esse projeto aqui do Juntos para Somar exatamente para poder trazer pessoas que possam, com sua experiência, com sua jornada, somar com a gente um pouco de conteúdo, né, que ajude a gente a entender um pouco mais do mundo do negócio, né? E o que eu acho mais interessante é que a parte do empreendedorismo, principalmente na internet, ele é muito floreado, né? Todo mundo fala muito do glamour e aqui a gente vai trazer realmente a realidade nua e crua do processo. Hoje, a gente está iniciando aqui com um amigo meu de coração, conheço o cara tem mais de 5 anos, e ele está vindo aqui para poder falar nesse episódio sobre coragem, a coragem que a gente precisa ter para poder empreender. Não é fácil empreender, né? E a gente vem aqui falar sobre isso. Eu estou aqui com Elídio II, ele que tem alguns negócios, ele vai falar um pouquinho sobre eles, né? Eu até anotei algumas coisas aqui sobre os negócios dele, mas é tanta coisa que eu acho melhor ele falar sobre um pouquinho sobre isso, mas é um cara que em 2019, se eu não me engano, né, Elídio? Teve um revés na vida, tava com a mulher grávida. 2020, Phil. 15 dias antes de abrir pandemia. Verdade. 15, 14, 13, uma coisa muito assim. perto, né? Então, foi demitido, mulher grávida, boca de uma pandemia global, e o cara resolveu empreender, né? E como é que a gente não vai falar de coragem colocando esse cara aqui na nossa mesa? Então eu vou deixar ele se apresentar rapidamente aqui, se apresente um pouco para nosso público, mano. E aí, bonitão, obrigado pelo convite, primeiramente. Meu nome é Elídio, eu sou empresário, eu trabalho hoje com o ramo de distribuição de máquinas para lojas de celulares e acessórios de assistência técnica. Eu tenho uma loja que atende consumidor final tanto em assistência técnica, que é reparo do celular básico mesmo, convencional, quanto a parte de blindagem de telas. E por blindagem eu falo que é tipo assim, eu coloco um produto no celular do cara e dou uma garantia de que se a tela dele quebrar com o meu produto, eu cubro o custo da tela dele. Não importa se for seu iPhone, que o custo da troca de tela dele for R$3.000, ou se for um celular que custa uma troca de tela R$200, se quebrar usando meu produto, eu troco pra ele sem custo. Garantia. De tela. Além disso, só esqueci de falar, além disso eu também tenho um negócio paralelo onde eu ensino sobre Bitcoin e autocustódia, que é como se proteger de bloqueio judicial e como não ter pica com o governo. A gente vai falar muito sobre isso. A gente, inclusive, tava nos bastidores aqui, antes de iniciar nosso podcast, ele me dando uma aula. Eu acabei de descobrir, e na verdade não é nem descobrir, né? Eu tive certeza que eu sou leigo sobre essa questão de Bitcoin e criptomoeda. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui no nosso bate-papo. Mas, mano, vamos iniciar aqui nossa conversa falando um pouquinho da sua jornada, né? A gente se conheceu lá em 2019, quando a gente trabalhava na Estônia, né? Vendedor de maquineta. Tacando-lhe a cara no meio da rua, no sol. Vendendo
Baixo de sol, chuva, né? Loucura total. E hoje aqui a gente, 4 anos, 5 anos depois, uma realidade totalmente diferente. Mas eu queria entender como foi o seu começo. Eu até sei que você, antes da Estônia, você já empreendia, né? Mas me conta um pouquinho aí mais sobre a sua história, até a chegada até aqui. Tá, bora lá, bonitão. A gente tava trabalhando na Estônia, eu já tinha tido 2 negócios que não tinham dado certo, mas eu tava trabalhando na Estônia e a gente tava vendendo máquina na rua. O que aconteceu foi que, acho que dia 3 de março de 2020, a pandemia foi o quê? 16? 16, é. 16, mais ou menos, 17, que decretaram o 18, lockdown. exato. Eu fui demitido da Estônia, a minha esposa tava com 8 meses, tava grávida de 8 meses, a gente tava a 1.000 quilômetros de distância de casa, que a gente tinha sido transferido aqui pra Salvador. E aí, quando a gente se viu naquela situação, cara, desesperadora, eu olhei pra minha mulher e disse: e aí, amor, o que a gente vai fazer? Ela disse: o que você sempre falou que você achava que devia fazer, vender celular. Eu disse: vender celular? Ela disse: você me enche o saco todo dia aqui, você disse que eu devia vender celular, e aí agora a gente vai vender celular. Porque assim, você provavelmente já viveu muito isso. A gente andava na Estônia, a gente visitava de loja em loja. Entrava na loja, entrava na outra. E normalmente era aquela mesma conversa que a gente fazia pra vender máquina de cartão, só que quando a gente tinha a oportunidade de perguntar sobre a história do cara, a gente ia perguntando. Só que a gente aprendia muito, pô. Cada vez que entrava numa loja, você entendia: esse cara dá certo, esse cara tem muito dinheiro. O que esse porra faz pra poder dar certo? Ou então, esse cara não dá certo. O que esse cara faz? Por que ele não dá certo? Obviamente que a gente não perguntava desse jeito, mas a gente via pelo que o cara falava. Investigava, né? A gente investigava, perguntava: pô, como é que você negocia isso? E como é que você faz a tributação? E como é que você compra? Como é que você vende? Como é que você traz produto? Nessa brincadeira eu vi o pessoal vendendo celular e eu vi aquela maracutaia todinha do povo vendendo celular. Sujo, rapaz. Um negócio assim, um mercado... Acaba olhava pra comprar um celular com um cara desses aí, você ficava pensando: pô, esse cara vai me roubar. Eu disse: pô, a gente podia fazer um negócio de celular pra poder passar confiança. Aí foi em cima disso daí que a gente começou construindo a loja de celulares e... Eu sempre falo que nosso processo na Stone, ele... Óbvio também, pra quem é inteligente e sabe aproveitar, né? Ele ajuda a gente a criar um certo tipo de casca aprendendo com o erro das outras pessoas. E aprendendo também com a sabedoria, que às vezes você entra no estabelecimento, você vê o cara que não teve estudo nenhum. Aí você para pra trocar ideia com o cara e o cara te dá uma aula. Uma aula de investimento, mas do jeito dele. Mas se você for parar pra analisar, é mais rico do que muito guru de investimento e de empreendedorismo que tá na internet. E isso é sensacional. Agora você me chamou a atenção, uma coisa que você falou aí. Se não fosse sua mulher, então, você não tinha se jogado, né? Bonitão, eu queria, mas assim, eu precisava. Eu precisava da chancela dela, porque assim, era um risco muito grande. A gente ia receber a rescisão e do dinheiro da rescisão a gente só tinha 2 coisas. Ou a gente ia fazer alguma coisa e fazer acontecer, ou então a gente tinha que voltar pra Natal pra poder refazer a vida lá. Porque, tipo, aqui a gente não conhecia ninguém, não tinha nenhuma rede de apoio. Tipo assim, não podia ser dar certo um pouquinho. Porque minha mulher ia ter neném, a gente precisava ter um fundo de caixa de alguma coisa ali pra poder cobrir o custo, então a gente ia reduzir drasticamente custo de vida, uma série de coisas. Então, não podia ser: deu certinho, tá dando pra se aguentar. Precisava ter alguma coisa que segurasse o fato de ter uma criança que ia nascer ali, que era um recém-nascido, que inclusive era nosso primeiro filho, então é totalmente diferente quando você tem seu primeiro do que quando você tem seu segundo, seu terceiro. Seu quarto. Seu quarto. O quarto, se Deus quiser, só daqui a um ano mais ou menos, ou 2. Mas no terceiro a gente já tá. E aí, tipo, não podia ser mais ou menos. Então eu perguntei pra ela, ela me disse: cara, vamos fazer. Eu disse: tá bom, então vamos. Foi chegar de noite em casa, chorar, abraçar a mulher e dizer: vai dar certo. E aquela sensação, aquele negócio. No primeiro dia a gente já disse: tá, vamos definir nome. A gente já definiu o nome no primeiro dia, disse o que ia ser feito. Na primeira madrugada eu acordei de 3 horas da manhã todo me tremendo. Eu sempre critiquei todo mundo que tinha crise de ansiedade, que eu achava povo mole. E aí foi a primeira vez na vida que eu descobri o que diabo era uma crise de ansiedade. Puta que pariu, doido. Eu acordei todo me tremendo, sem conseguir segurar. Não tinha um pedaço do meu corpo que não tivesse tremendo. Parecia uma convulsão, cara. Só que você consciente e ali sem saber o que tá fazendo. E o corpo todo me tremendo. Meu Deus do céu, não vou conseguir. Como é que eu vou fazer pra poder sustentar minha mulher? Como é que eu vou fazer pra sustentar minha filha? Eu vou ter que voltar pra Natal. Como é que a gente vai fazer com esse dinheiro que não vai receber ainda não recebi? Como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Cara, foi desesperador. Engoliu o ego de virar pra todo mundo e dizer: pô, vim transferido pra Salvador numa promoção e agora tô voltando demitido. Porra, era assim, era engolir um tijolo com o cu. Várias coisas passaram, assim, imagino que passaram pela sua cabeça. Sim. Pra chegar nesse momento de ansiedade deve ter sido bem complicado, né? Acredito que foi bem complicado. Mas
Minha pergunta é, como foi, assim, pra você enfrentar esses desafios iniciais? Eu lembro, eu tava lá contigo na época, porra, eu... quando eu recebi a notícia também fiquei mal pra caralho, você deve lembrar disso que eu comentei com você na época. Você foi meu segundo cliente. Isso que eu ia falar agora, né? Falei, velho, eu vou comprar, velho. Na mão do cara tem que comprar. Mas como é que foi pra você esses desafios iniciais? Primeira venda, montar o modelo de negócio. Do que eu conheço, era uma parada totalmente diferente do que eu já tinha visto no mercado. E eu lembro que você ia no meio da pandemia com sua mulher grávida de carro entregar as paradas, velho. Igor, tudo que é novo, absolutamente tudo que é novo é muito difícil. É muito mais difícil você sair do 0 para 1 do que você sair do 1 pro 10. É muito mais difícil você sair do 0 pro 1 do que do 1 pro 10. Porque tudo que você vai fazer, você não sabe se você tá fazendo certo. Então é tipo muito teste. A gente foi lá e foi começar a comunicar no Instagram. Pô, como é que a gente vai vender? Vai vender no Instagram. Hoje é óbvio isso. Só que a gente não tinha nada óbvio. Tudo que a gente conhecia era mercado físico convencional, era loja. Barriga no balcão aqui e vender. Vamos vender onde? Vamos vender no Instagram. Como é que a gente vai criar confiança para uma pessoa de que a gente é confiável para poder entregar um celular, que é um negócio caro? Pô, vamos simular que a gente tá saindo para fazer entrega. Pegava produto, comprei, sei lá, 3 celulares, botava numa sacola, fingia que ela tava embalada ali, botava em cima do negócio e disse, vamos sair agora para entregar. Filmava ali que tava entregando. E a verdade é que a gente não tinha entrega, não tinha cliente, não tinha autoridade, não tinha nada, não tinha público. A primeira coisa que eu fiz foi comprar, acho que eu comprei 5 mil seguidores, dizer, pelo menos os caras vão achar que tem alguma coisa aqui. Aí veio um primeiro cliente que disse, pô, cara, achei legal, vai você e sua mulher. E aí tinha começado a pandemia, nessa brincadeira toda. Foi uma luta pra conseguir um fornecedor, porque quando você tá começando, você não sabe de nada do caminho. Hoje parece que é a coisa mais óbvia do mundo. Pô, é o cara ali que vende celular, mas eu não sabia quem era que vendia, então ninguém me falava. A luta, absolutamente tudo que você começa, tudo que é do zero, você tem muita dificuldade pra começar. Agora, depois que você faz e que, tipo, você colhe o primeiro resultado, aí parece que, tipo, tudo fica fácil. É estranho. Não tudo das outras, mas aquilo ali que você tava fazendo começa a ficar mais fácil. Um processo comercial. Por exemplo, esse daqui é o primeiro episódio. O primeiro episódio, o começo vai ser sempre o mais difícil. Você sabe disso porque a gente tava aqui agora. Te trocou aqui um pouquinho de ideia sobre isso, né, velho? Mas é... E fora o começo, com certeza não teve momentos difíceis só no início, né? Bonitão. Foi muita coisa muito difícil. Foi pegar a manha sobre isso, foi começar a entender como é que fazia. Porque assim, a gente começou a pegar celular e pegava o celular de um fornecedor local, só que depois a gente começou a entender como é que fazia para poder puxar produto do Paraguai. Depois que a gente foi aprendendo a puxar alguma coisa do Paraguai através de um fornecedor local, a gente começou a ter dor de cabeça por causa de dor de cabeça mesmo com Receita Federal. Pô, esse produto aqui é de mercado cinza. É um produto que ele pode ter no Brasil, mas só que ele entrou no Brasil sem ser tributado. Como é que a gente vai fazer? Como é que não vai fazer? Perda de mercadoria. Pô, a gente ia... Dia dos namorados, dia 12 de junho de 2020. Eu saí pra fazer uma entrega e normalmente a gente entregava assim. Era minha esposa dirigindo no carro, grávida não. A gente já tinha tido... No começo ela era grávida. Depois tinha tido o neném, mas ela também participava disso aí. Uma hora nasceu, né? Uma hora nasceu, né? E aí ela dirigindo grávida pra poder fazer entrega e eu do lado vendendo, negociando aqui com o cliente e a gente entrando no meio da favela, entrando no meio da comunidade, em tudo quanto era buraco pra poder fazer a entrega. E não tinha essa história de, não pode entrar não porque é perigoso. Pô, irmão, eu não tenho brecha pra poder não poder fechar uma venda, não. A venda é o mais importante nesse momento, né? Não tinha pra onde correr, não. A gente entrava mesmo na quebrada, tinha os caras lá armados, a gente, se identificava, fazia entrega, voltava, saía. Já teve algum problema numa entrada dessa? Foi o que eu disse pra você. Dia 12 de junho, eu entrei pra poder fazer uma entrega e o cara, na verdade, era um emboscado. Cheguei pra poder fazer a entrega, o cara puxou uma arma. Depois de muita enrolação ali, o cara puxou a arma, botou na minha cara, me tirou 2 celulares que eu tava entregando pra ele, que era em tese pra ele e pra mulher dele dos dias dos namorados, que ele tinha negociado dizendo, e tirou meu celular, arrancou minha corrente e disse que ia me matar. E aquela coisa toda, e eu correndo pra um lado, aí ele disse, não, vai lá. Aí eu saí correndo pra um lado e pro outro, fazendo zigue-zague, com medo dele atirar em mim. Depois voltei, cheguei em casa, me abracei com minha mulher, chorei. Você tava sozinho nesse dia? Tava sozinho nesse dia. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E aí e o cara olhou e encasquetou com minha calça, que eu gosto de usar calça marrom, ele disse, você é militar, você vai morrer agora. Puta que pariu. Aí eu digo, meu Deus do céu, que merda é essa que eu tô fazendo? Só que a gente toma um risco, só que a gente também tem um lado bom. Pô, com 6 meses de que eu tava operando o negócio, a gente tava com muita intensidade e testando muito. Eu já tava tirando muito bem.
Tava tirando mais de 30 mil reais por mês de rentabilidade para mim da operação já. Sem ter custo fixo com loja, Sem ter custo fixo com loja, meu maior custo era tráfego pago, depois é que... Na verdade, o primeiro maior custo era produto, o segundo maior custo era... Mas assim, descontando o produto era tráfego pago e equipe. Sim. Aí eu tinha começado a ter o primeiro funcionário, depois a gente teve o segundo, depois a gente teve o terceiro, depois a gente foi começando a crescer devagarzinho, crescendo. Até que um determinado dia, eu recebo uma ligação. Opa, amigo, tudo bom? Opa, boa tarde, como é que eu te ajudo? Aqui é Abdias, eu sou daqui da Cefaz, eu sou auditor fiscal. Esse Abdias é famoso. Vira e mexe, aparece nos seus Instagrams você procurando esse tal desse Abdias. O famigerado Abdias me aplicou uma bela de uma multa. Eu tenho uma multa pendurada aí de 1,5 milhão na Receita Federal. Jesus. Mas, cara, a gente tava muito melhor. Agora, o risco, você sabe como é que é. Você tem que lidar com o cliente, você tem que lidar com a receita, você tem que lidar com, às vezes, dor de cabeça, eventualmente, na justiça. A gente vai a todo custo para poder fazer o que é certo. Mas é inevitável. Por mais que você rode certo. Se você for o cara que mais roda certo, você ainda assim vai cair uma dor de cabeça. Agora, tem o ônus e tem o bônus. Do mesmo jeito que eu tinha um ônus, eu podia, por exemplo, chegar um momento em que, se eu quisesse, eu podia pegar uma passagem aérea para qualquer lugar que eu quisesse do Brasil e curtir. Como aconteceu. Eu fui para Gramado, gostei. Quero voltar aqui. 2 semanas depois, fui de novo. Então... Sem encarar o risco, você também acaba caminhando na direção da sua liberdade, né? De fazer aquilo que você tem vontade. E, obviamente, você estiver trilhando o caminho certo ali do empreendedorismo, né? Agora, você sabe disso. Quanto mais risco a gente corre, mais bônus a gente tem. Porque tem muita empresa que o cara faz para poder subsistir. É muito diferente esse empreendedor do cara que ele entra para tomar risco para realmente prosperar. Você sabe por que você faz isso. Você toma risco. Você sabe o tamanho da sua operação. Você sabe da quantidade da folha que você paga. Demais. Mas você não tá fazendo isso daí para você tirar 10 conto, não diminuindo isso, pelo amor de Deus, mas você não tá fazendo isso pra você tirar 10 conto, 15 conto, 20 conto, 30 conto. Você tá fazendo porque você quer realmente enriquecer e mudar a vida da sua família inteira. Você tem um alvo pra onde você quer chegar. E se o cara quiser chegar naquele lugar, só tem um caminho. É tomar risco é arrancar até o último cabelo do cu e partir pra cima. O que eu achei massa é que... A gente vai falar isso mais na frente, mas você achou o caminho de ouro pra poder tomar risco sem se arriscar tanto, né? Sem me arriscar tanto. Pra mim, risco grande é risco de perder minha família ou de perder minha liberdade. Isso pra mim é um risco que eu não topo. Os demais riscos eu topo. É uma coisa que eu disse pra Sara. Sara, ou a gente vai enriquecer ou a gente vai morrer tentando. Não tem brecha da gente... Eu não sabia, não. Mas é verdade, eu falei isso pra ela. Fique rico ou morra tentando. É verdade. Era esse o meu objetivo. Se você não quiser topar comigo, eu vou até a última aqui, mas a gente vai eu garanto a você. Ou eu vou morrer nessa brincadeira, ou eu vou te dar uma qualidade de vida muito boa pra você e pras filhas da gente, pra gente viver uma vida que a gente nunca pensou em viver. E tem um ponto, sabia? Por exemplo, fique rico ou morra tentando. Às vezes a pessoa interpreta como assim, eu vou morrer de tanto tentar. Não. Enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar tentando. É simples. Meu lema é esse. Enquanto eu estiver vivo, eu tiver energia, eu tiver força, eu tiver saúde, eu vou continuar tentando fazer a parada dar certo. Porque o fracasso, ele só existe na mente das pessoas que desistem. Se você não desistiu, você não fracassou. Você tropeçou, você teve um erro, você teve um aprendizado. Eu tenho uma tatuagem aqui no braço que ele fala muito sobre isso, né? Que é o Live the Ride, que eu peguei da Stone lá. E o significado básico do Live the Ride é: viva a jornada. Não é curta a jornada, é viver. E viver é você aprender com os tropeços, os altos e baixos, os picos e os vales. Toda vez que você aprende, você nunca sai zerado de nenhuma situação. Nenhuma situação sai zerada, né? Então isso... E o empreendedorismo é isso. A pessoa só fracassa quando ela fala assim, cara, deu merda, quero mais isso não, vou voltar a ser CLT. Aí, irmão, você se fudeu. Eu acho que não é um problema o cara voltar a ser CLT. O problema é o cara voltar, e nada contra o cara ser CLT. Tem CLTs que empreendem e ganham muito bem, inclusive bem mais do que eu e você. Sim, você sabe disso. O problema é o cara simplesmente desistir do que ele tem de sonho. É tipo, porra, eu vou abrir mão porque... Aí, filho, se ele abrir mão disso daí, aí fodeu. Aí ele... Eu falo CLT, tipo assim... CLT na ideia de que eu não tô mais correndo atrás do meu sonho. Eu tô realizando o sonho de outra pessoa e ponto. E óbvio, a gente vai precisar... Acho que tem um caminho. Muita gente precisa, antes de empreender, passar por alguns degraus para poder aprender, desenvolver,
Então, vou aprender sobre venda, vou aprender ali sobre gestão, liderar pessoas. E o melhor lugar para você aprender isso é na empresa dos outros, realmente. É verdade. Que você vai economizar muita grana. É Se for para aprender essa parada na sua própria empresa, se prepare para jogar dinheiro pela janela, né, com os erros. Agora, se você aprende isso, depois você tá casca grossa com todas essas etapas, você abre a sua, você vai estar num nível muito melhor para poder se desenvolver, né? Mas você não pode desistir, velho. Jamais. E me conta uma coisa, Lídio. Beleza, você abriu lá a Buy Me e depois você foi pro seu próximo empreendimento. Como é que foi essa... De onde foi que surgiu essa necessidade ou essa ideia e chegar nesse novo negócio? Cara, a gente não tava satisfeito com... Só regredir um ponto. A gente nunca tava satisfeito com o resultado. Esse é o ponto. É não tá nunca satisfeito com aquilo que você chegou. E não é você não ser feliz. É totalmente diferente. É você não se satisfazer com o lugar que você chegou. A gente vendeu 100 mil, massa, eu tô feliz. Vendeu 200 mil, massa, tô feliz, mas bora pro próximo. A gente vai vender 400 mil, vendeu 500 mil, vendeu 600 mil, vendeu 650 mil. Meu teto de venda de celular foi isso, 650 mil. E a gente empatou ali, bateu 600, 650, 600, 650 mil vendendo celular ali até o talo. E... Só que aí eu recebi a magnífica ligação do mestre Abdias. E aí eu disse, porra, irmão, essa empresa tá no nome da minha esposa, eu vou estourar o nome dela, eu não quero isso daqui não. Uma coisa que eu tinha... Beleza, eu tomava risco, eu fazia acontecer. O meu problema era porque o celular, ele muitas vezes não tinha nota fiscal. Tinha dia que eu acordava de 4h30 para 5 horas da manhã, sentava no sofá, ficava olhando pra porta de casa, segurando no sofá, assim. Parado. E olhando pro relógio e olhava pra porta. E olhava pro relógio e olhava pra porta. Eu tava esperando o quê, criatura? Deus, dá 6 horas da manhã. 6 horas da manhã não é hora que a polícia entra na casa dos caras? Tô falando sério, viado. Chegava, dava 6 horas da manhã. Ninguém veio. Os caras não vão entrar aqui pra poder pegar o celular, não. Posso vender hoje em paz, tá de boa. Não é brincadeira, não, é sério. Tô te falando. Eu ficava sentado em 200 mil reais de celular que ficava debaixo do meu sofá. Ficava dentro do sofá. Só eu escondia debaixo esperando dar merda. Eu escondia debaixo do sofá. Deixava lá. E eu ficava lá, agoniado com aquela situação. Agoniado. Mas só que era o risco que eu precisava pra poder fazer minha família, pra poder conseguir fazer as coisas rodarem, acontecerem. Né? Porra, infelizmente, cara, eu não acho bonito o fato do cara não ter uma parte da operação que ele não tributa, não. Não acho isso legal, não. Eu adoraria ter margem suficiente pra poder tá entupindo de dinheiro Não, mentira, não tô dizendo que eu queria isso, não, mas adoraria ter margem suficiente pra poder não ter essa dor de cabeça, mas infelizmente não tinha. Infelizmente não tinha o suporte que precisava, não tinha a contabilidade que chegava junto comigo e dizia, olha, irmão, o caminho melhor é esse daqui pra poder você conseguir fazer uma operação encaixada. A gente fazia o que dava pra fazer pra poder acontecer. Só que quando eu recebi a intimação fiscal, que aí eu vi o tamanho da multa, eu disse, porra, ou eu empreendo em outra coisa, ou eu vou passar a vida todinha construindo castelo de areia. Que eu vou estar construindo esse negócio aqui pra que chegue um dia e feche o meu negócio. Veio um cara da Receita aqui e me deu uma dor de cabeça. Aí eu fui lá, peguei a grana que eu tinha acumulado daquilo ali e disse, vou abrir um outro negócio. Foi quando a gente abriu a Soft, foi quando a gente abriu o negócio de blindagem, foi quando a gente começou a vender para consumidor final o produto. Ninguém vendia dando garantia de tela. Eu peguei o produto e disseram, é bom, é bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que ninguém faz. Bora dar garantia de tela dele. Pela segunda vez você empreendeu em uma parada e, de novo, trouxe um diferencial grande pro mercado. Quando você tava lá com o celular, seu diferencial era... 1 ano de garantia. Na época ninguém dava 1 ano de garantia em Xiaomi. E depois você foi agora seguro. Que, na verdade, a gente até falou de um amigo nosso aqui e uma vez eu conversando com ele... a gente chegou à conclusão que, na verdade, você não vendia blindagem. Você era uma seguradora de telefone, né? Mas é verdade. É exatamente isso. Agora, sim, eu acho que tinha um dos meninos que trabalhava com a gente, que era o Ian, que ele falou, cara, isso era uma boa a gente fazendo esse modelo de dar garantia de tela. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, isso aqui vai começar a quebrar a tela. Se esse negócio começar a quebrar a tela, eu tô fudido. Vou quebrar a empresa com um mês. E ela não podia quebrar a tela no primeiro mês. E de fato, no primeiro mês não quebrou, mas no segundo mês eu já tinha um fundo de caixa da própria empresa que eu conseguia cobrir custos de tela. E aí a gente foi lá e foi crescendo a operação. A operação, ela é legal, ela é boa. Ela é bacana. O único problema é porque eu cometi um erro. Eu escalei a operação a uma quantidade de gente que ficava com um passivo trabalhista muito grande e eu não sabia como automatizar o processo comercial, coisa que a gente tava falando aqui agora. A dor de cabeça é você vai crescendo. Quanto mais você cresce, mais gente você precisa, e quanto mais gente você tem, mais risco tu toma. Porra, chegava perto do 5º dia útil e eu olhava aquele negócio e digo, meu Deus do céu, eu preciso de 70 mil reais agora pra pagar a folha, eu preciso de 75 mil reais agora pra pagar a folha.
Eu dizia, minha nossa senhora, o que é que eu vou fazer, doido? E aí ia lá, lutava, a gente conseguia, mas só que o ponto principal é, a gente precisou readaptar isso aí. Foi exatamente o que eu perguntei. Você estava no Mastermind recentemente de inteligência artificial. Isso. É exatamente isso. A gente foi e remodelou uma parte da equipe do que as pessoas faziam para colocar uma IA ou um robô de atendimento para poder atender. A gente conseguiu dar vazão àquela demanda, conseguiu equilibrar as pontas e acabou precisando reduzir porque a chibatada veio. Eu tive uma dor de cabeça grande com a operação de atacado da gente, que a gente vendia pra lojista. Tive inadimplência de R$200 mil. Quando eu tive inadimplência de R$200 mil, eu patinei, irmão. Que eu não sabia onde é que a gente ia cair com a cara. Inadimplência de R$200 mil, velho. Eram clientes seus, parceiros, que não pagou. Não pagavam. Foi pagando, pegou o produto lá, eu dava prazo, o cara foi lá, pau, não pagou. E juntou uma carteirazinha de inadimplência de 200 pau. Eu tinha mais fluxo de caixa, só que, pô... Eu vendia girando rápido aquilo ali, eu vendia em atacado. Então, para poder vender em atacado, cheguei a vender 450 mil mais ou menos por mês em atacado. Quanto é que você precisava ter? Precisava ter, na verdade, um fluxo ali de 15 dias, né? Para poder Exatamente, suprir, né? Exatamente, para poder suprir a operação. Só que eu acabei que eu patinei com isso aí. Quando eu patinei com esses 200 mil de inadimplência, foi praticamente todo de uma vez. Foi assim, mas foi muito assim. Foi tipo assim, irmão, você vai tomar um tombo agora para você aprender. Eu tomei o tombo para poder aprender. A gente teve que enxugar a operação. Até hoje, até recentemente, eu quitei a grossa maioria do pessoal que eu precisava quitar em relação à custa de rescisória. Eu ainda devo ter umas 3 pessoas que estão finalizando de quitar qualquer tipo de custa de rescisão. Mas foi uma pancada, Você bicho. chegou a ter quantos funcionários na empresa? Eu tinha 27 só na loja, né? Só interno. Eu tinha mais 2 em casa. Considerando tudo, e indiretos e tudo mais, devia ter uns 30 aí, alguma coisa. E hoje? Hoje em dia, no total, eu tenho 8. 8. Automatizei os processos, a gente meteu a cara, automatizou, criou um robô de atendimento, criou uma inteligência artificial para poder fazer atendimento no Instagram, modificou o processo todo, alterou os preços do produto para poder entrar em um ponto de equilíbrio que a gente não ficasse girando errado e automatizou as coisas. Isso é sensacional, né? Porque, óbvio, o tema principal daqui é risco. Só que a mágica do processo é você, cada dia que passa, aprender a tomar menos risco com a mesma operação. Exatamente. Eu estava agora fim de semana, como você falou, num evento só de inteligência artificial. E eu fiquei abismado com o que pode ser feito com a inteligência artificial, né? Como muda a realidade de um empreendimento pequeno, né? Porque, teoricamente, uma empresa de 30, 50 funcionários é uma empresa pequena, né? Então, mas você consegue alavancar e exponencializar de forma absurda o negócio com inteligência artificial. Você saiu de 30 para 8 pessoas e acredito que está vendendo mesmo, né? A gente vende pouca coisa menos em receita, mas em rentabilidade, hoje eu tenho mais rentabilidade, eu também mais rentabilidade do que eu tinha no passado. Surreal. Mas assim, foi um processo, foi praticamente um ano entendendo, empatando e diminuindo gente e encaixando o fluxo e tentando encaixar um pitch e tudo mais. Você tem 2 hipóteses. Ou você aprende com o seu próprio erro, com a sua própria chibatada que tu vai tomar na tua bunda, ou você vai aprender com a chibatada dos outros. Você tá olhando claramente pra... Eu tomei minha chibatada. Tô falando aqui pra você. Você pode tomar a sua, pode não tomar. Agora sim, digo a você. Empreender pode ter... Tem um risco? Tem um risco. É inegável. Se não tiver risco, não tem bônus. Não tem absolutamente nada que você não tome risco e você só tenha bônus. Agora, o bônus é muito bom. O nível de... Não vou dizer nem de liberdade, porque às vezes a gente é meio preso ao nosso comércio, né? Mas o nível de... a qualidade de vida que você pode viver com outras coisas que você consegue é formidável. Você sabe disso. Você sabe muito bem disso. Com certeza. Você falou aí, né? Ou aprende com a própria chibatada ou com a chibatada dos outros. Aqui no Juntos pra Somar, a oportunidade que você tem de aprender com a chibatada dos outros. Agora você está aprendendo com a chibatada de Elígio. Essa é a verdade aqui. E aí, para pegar esse gancho, eu queria saber de você. O que é que você faria de diferente hoje? Se tivesse que começar hoje, do zero. Quais foram os erros que você cometeu que você não cometeria, que você poderia deixar de dica aqui para a galera que está assistindo? 2 coisas, na minha opinião. Isso foi um exercício que eu fiz durante todo esse ano. Eu me perguntei a Deus várias vezes, o que você quer me ensinar com isso? O que você quer me ensinar com isso? O que você quer me ensinar com isso? Por que eu tô aprendendo sobre isso? Por que a gente tá passando por isso? Foi difícil, Bonito, esse ano foi difícil pra porra. Eu ainda tive um outro problema, que foi uma situação judicial que mais à frente eu falo. Enfim,
E o ponto principal que eu entendi sobre o negócio que eu precisava é... todos os custos eles precisam estar milimetricamente mapeados. Tudo que entra, tudo que sai precisa estar milimetricamente mapeado. E eu conheço gente que é semi-analfabeta, que milimetricamente mapeia tudo e é muito bem de vida mesmo, mesmo. E ponto número 2, se para crescer minha operação, para poder escalar minha operação, eu escalo muito meu custo, eu escalo também muito meu risco no processo enquanto eu escalo. Então, tem que ter alguma saída para poder crescer minha operação sem necessariamente crescer tanto o meu custo. A minha era puramente dependente de equipe, porque eu precisava de mais vendedores e mais entregadores. E aí eu era completamente contra a ideia de colocar um sistema de autoatendimento. Mas eu percebi que à medida que eu aumentava a minha operação, ele podia até aumentar um pouco a rentabilidade. Só que o meu passivo trabalhista aumentava muito e se eu tivesse uma oscilação de mercado para baixo, eu tomava no cu violentamente. Então, eu me expunha muito a risco nesse caso. E foi me lascando que eu... Porque se eu não tivesse me lascado, provavelmente eu tinha continuado escalando a equipe e não teria resolvido automatizar as coisas. Inclusive, hoje eu uso isso para todos os outros negócios. Então, Tudo seu automatizado. A maior parte das minhas coisas são automatizadas. O meu varejo ele é automatizado, o meu atacado ele não é de um todo ainda, mas eu estou num processo de desenvolvimento através do ManyChat e também estou desenvolvendo isso para um novo projeto que eu ensino sobre Bitcoin para poder pelo menos automatizar algumas etapas do processo. Muito bom. Então, trazendo em miúdos os dois aprendizados aqui que eu anotei, né? Então, tentar entender tudo que é relacionado a custos da sua empresa. Tudo que entra e tudo que sai. Você tem que estar na veia, isso aí o tempo todo dia. Teve um mês que eu precisei mapear custo de insumo. E eu tinha na minha cabeça que o meu custo de insumo era de 30 mil reais. Sim. E quando a gente foi lá para mapear na veia, a gente encontrou um custo de insumo de 65 mil. O dobro. 2,2 a mais. Surreal. Bizarramente mais alto. Bizarramente. A gente sangrava eventualmente sem enxergar que estava sangrando. Por causa de coisas bobas assim. Os detalhes, né? Por causa dos detalhes. Pra quem tem negócio, se você não mapear custo nos detalhes, é que nem aquela história. O McDonald's chegou a quase falir por causa do custo de refrigeração do milkshake. Então, tipo, tem alguns custos que parecem que não são tão grandes e você acha que não são, que se você não tiver essa porra completamente mapeada, você pode estar na beira da falência ou então sangrando violentamente sem ver. Isso é complicado. Eu passei por isso recentemente agora no meu restaurante, né? Eu abri ele em 2021, é franquia. Eu nunca parei para poder calcular na unha realmente, né, os processos. E aí uma vez em um dos masterminds que eu participei, o cara falou sobre CMV. Falei, CM o quê, rapaz? Você tem restaurante e não sabe o que é CMV? Custo de mercadoria vendida. Eu falei, faça a mínima ideia que porra é essa. E aí parei para poder estudar, né, de como controlar o estoque de fato, para poder entender quanto é que estava custando uma salada que eu estava vendendo no restaurante. E eu vi que eu estava totalmente errado. Inclusive, tinha coisas que a própria... a gente vendia lá e no final no fingir dos ovos estava dando prejuízo, irmão. Coisa simples. Tinha uma campanha lá de suco de laranja. Ah, bota lá porque você vai vender mais. Beleza. Ah, pega um sanduíche e um suco de laranja. Quando a gente for botar no custo, o suco de laranja tá me dando um prejuízo absurdo. Eu prefiro não vender do que ter mais prejuízo. Né? Se for uma coisa pra zerar, acho que talvez faça até sentido. O suco de laranja saiu no 0 a 0 e me ajudou a vender mais. Mas eu vou fazer uma parada que vai me dar prejuízo? Não. Eu só aprendi isso depois que eu fui parar pra sentar e calcular custo. Então isso realmente é muito importante. A grossa maioria das pessoas, se calcular custo do seu negócio, vai perceber que tem muita coisa que não encaixa, não faz sentido. A maioria das vezes não é o custo grande que faz o cara sangrar de verdade. É o que o cara não tá olhando. Aquilo que ele é tipo pra você, né? o suco de laranja. É tipo que pra mim, que era impossível de eu estar tendo o dobro de custo. Porra, 35 mil é um rombo do caralho no negócio. Não brinque, não. Sangrar 35 mil sem enxergar a sangria é pra se fuder. Loucura. E aí, na hora que a gente foi calcular milimetricamente aquilo ali, eu disse, meu Deus do céu. Só que isso daí foi o primeiro sinal. Eu vim aprender isso daí quando eu cheguei pra ver os caras. E eu, por exemplo, eu tive um cliente meu que eu percebi, ele é um cara simples, mas tudo dele era muito milimetricamente calculado. Muito milimetricamente calculado. E eu começava a ver a operação dele, ele me abriu as planilhas dele. Era uma coisa muito simples. Não precisa ser nada complexo nem nada demais, não. Simples mesmo. E aí o cara simplesmente mapeava cada centavo do que ele gastava. Ele me comprou uma máquina.
Aí eu disse, Bonitão, a rentabilidade dessa máquina é essa daqui. Você vai comprar esse produto aqui por esse valor, você vai vender por esse daqui, a rentabilidade é essa. Ele disse, entendi. E quantas perdas eu tenho? Aí eu disse, você tem 5% de perda. E dessa perda aqui, quanto você me reembolsa? Eu consigo reembolsar tudo dessa perda aqui. E quanto que é o custo de energia? Você custo de energia, Breno? Custo de energia, sim. Quanto é que custa a energia que vai ficar essa máquina ligada? Eu disse, importa, bicho. A rentabilidade que você vai ter aqui. Ele disse, importa. É óbvio que importa. E aí ele começou a puxar custo de cada detalhe. O custo de uma impressão única, de um negócio assim, que era milimetricamente 48 centavos. 48 centavos, 48 mesmo, 48 ou 49. Tipo, ele foi atrás e o cara simplesmente... Ele é muito bem de vida, muito rico. Só que é um cara que, tipo, ele torna tudo muito milimétrico. Ele deixa a maior parte do dia dele... a maior parte do dia dele é pra olhar os números do negócio. Não é pra... Ele não fica atendendo cliente, nem nada disso. A galera faz e ele fica olhando os números do negócio, ajeitando. Pontinha por pontinha. É o cara do Dash. E todos os caras... O pior é que ele é simplão, não é Dash não, irmão. É planilha que podia ser papel de padaria. Mas é assim, é o controle que faz o resultado, de verdade. Bizarro. E a outra ponta que você colocou foi crescer a operação com o mínimo de custo possível. E hoje basicamente a gente consegue isso com tecnologia, né? É automatizar os processos que você puder automatizar. Tem gente que é importante pra cacete, tem muitos casos que é necessário, mas se você puder automatizar algumas coisas, não tenha frescura. Vá pra cima e automatize, mesmo que isso tome tempo, mesmo que no começo seja ruim, mesmo que no começo seja difícil, mesmo que você olhe pro começo e você programou uma inteligência artificial e a inteligência seja burra, mas você vai ajeitando, aprendendo, até que você chega num lugar que a coisa toda dá bom. Massa. Hoje você tem 3 negócios? Hoje eu tenho a loja para consumidor final, né, que faz tanto a parte de blindagem quanto a parte de assistência técnica. Tenho a distribuição em atacado e tenho o que eu ensino agora, que eu abri um novo negócio onde eu ensino sobre Bitcoin. Sobre se travar em Bitcoin para proteger de bloqueio judicial, para proteger seu dinheiro de N coisas, na verdade. Isso é sensacional. Você falou sobre como é que você faz para sua operação funcionar de forma eficiente. Mas como é para você conseguir gerenciar 3 negócios diferentes em um? Então, como é que você faz essa mágica? Normalmente eu ficava dentro da loja o tempo todo, olhando tudo e vendendo. Eu era vendedor do meu negócio. Eu ainda não deixei de ser vendedor do meu negócio. Eu ainda sou vendedor do meu negócio, dos meus negócios. Nos 3 negócios, quando necessário, eu vendo. Menos na operação para consumidor final. Mas na operação para consumidor final, eu participo muito pouco do dia a dia. Eu olho um pouco os números e hoje em dia eu trabalho para organizar essa parte dos números e organizar os processos de automações. Na operação de atacado, eu ainda sou vendedor, mas eu estou num processo de automatizar isso atualmente. Cara... Eu ainda não consigo totalmente sair de dentro para só olhar os números. A realidade é essa. Eu ainda sou vendedor dentro das pontas, mas hoje em dia eu acordo... Desde o início do ano, na verdade, eu acordo muito mais cedo do que o comum para poder tentar ter brecha de tempo fora do tempo que eu estou vendendo para poder pensar no negócio de maneira estratégica ou quando eu preciso estudar, é sempre fora. Não tem como ser no horário de trabalho, pelo menos para mim. Não tem como ser no horário de trabalho. Tem que ser o trabalho antes do trabalho. Então tem gente que tem um trabalho depois do trabalho e eu não consigo. Não tenho um sono da porra. Eu tenho um trabalho antes do trabalho. Então você é a favor daquele trabalho enquanto os outros dormem? É o que acontece. Você é a favor, é o jeito que dá? É o jeito que dá. Você sabe o que é. Eu vejo lá suas postagens 5 horas da manhã, computador aberto, trabalhando e o bebê no colo. Um menino pendurado porque aquele... Porque aquela criatura levanta de 4h30 da manhã comigo. Isso que eu não levanto os 3 juntos numa lapada só. Azurra. Mas é aquela zoadeira danada e... Porque pra quem não sabe, ele tem 3 filhos. Ele não só tem 3 empresas, como ele tem 3 filhos. É uma parada surreal que só ele consegue fazer isso. Furador, né, bonitão? E corajoso, né? Porque tem que ter muita coragem. Eu não tenho coragem de fazer um negócio desse, mas nem a pau. Nem a pau. E como é que é esse seu infoproduto hoje, cara? Você tá lá no mercado físico, 100%, passou vendendo celular, telefone, equipamento, varejo, atacado, um mercado extremamente complicado e do nada, pimba, infoprodutos. Pra todo do nada tem uma história bem grande por trás, né? Então conte um pouquinho pra gente dessa história, velho. Resumidamente, bonitão. Eu vendi a operação da loja de celulares, né? Porque eu não queria tocar por causa do problema fiscal. Só que eu vendi a marca também. Quando eu vendi a marca, um outro grupo foi lá e assumiu. Eu passei uns tempos lá. Eu passei 3 meses dentro da operação, entregando a operação e explicando como é que funcionava. Dessa brincadeira, simplesmente um dia eu tava vivendo minha vida convencional, de boa. E aí minha esposa tava no médico
Quando ela tava lá no médico, ela foi passar o pagamento, não passou. Aí tava do lado da loja, eu disse, tá bom, vou aí. Na verdade, eu fiz um Pix pra ela, disse, não, paguei, amor. Eu fiz um Pix pra ela. Ela tem dinheiro na conta. Sim. Podia ter sido alguma intermitência. Eu fiz um Pix pra ela, disse, paguei. Ela tentou pagar com o dinheiro que eu fiz a transferência pra ela, nada também. Que estranho. Aí eu fui lá. Cheguei lá pra poder pagar, acertei. Eu disse, o que foi que houve? Ela disse, não sei. Deve ser problema no banco, intermitência no banco. Meu amigo, no que eu abri lá, que eu olhei bloqueio judicial, chega minha alma gelou. Eu disse, bloqueio judicial? O que porra tem a ver com bloqueio judicial, irmão? Meu Deus do céu. Aí eu descobri que um cara que ele nunca tinha sido meu cliente, que tinha sido cliente dessa operação da empresa de celulares, quando não era mais minha, processou, só que processou não o meu CNPJ, processou o CNPJ não a empresa lá que era pra ele processar, ele processou o CNPJ da minha esposa, que a gente já tinha dado baixa. Sim. E aí alguém recebeu o processo, assinou que recebeu. E não te avisou. E não me avisou. Não tinha nem como avisar. Entregaram esse negócio na casa que a gente morava em 2020. Isso foi em 2023 o caso do processo. Então entregaram no primeiro endereço lá que a gente tinha morado quando a gente veio pra Salvador. Sim. Que era um MEI que tava lotado lá, né? Então, enfim. Alguém assinou, recebeu, a gente tomou revelia porque não apareceu na audiência, bateu na pessoa jurídica, eu já tinha fechado as contas, desceu pra pessoa física, um dia acordou com bloqueio judicial. Eu disse, puta que pariu. Qualquer um que quiser pode foder com quem quiser aqui. Se eu quiser lascar com você. Quem quiser lascar comigo, eu vou dar aula aqui de como é que você faz pra lascar comigo. Mas Você eu também abre... tô pegando a aula de como ninguém vai conseguir me lascar. Daqui a pouco eu vou aprender acabar aqui a gravação, já vou aprender como é que eu faço pra ficar blindado. Você pode abrir um processo contra o nosso amigo Igor e você coloca qualquer endereço pra ele receber. E aí, simplesmente, quando receber o processo lá, alguém lá vai assinar. Recebi esse papel aqui. Igor vai ser dado como intimado. No que ele foi dado como intimado, ele não vai aparecer porque ele não sabe do processo e simplesmente você vai ganhar a causa. E aí um dia vão bloquear a conta. Agora eu sugiro fortemente que façam uma causa gorda, porque a conta tem brecha pra poder pegar coisa que só a porra. Que eu conheço o Igor. Então, Descarado. você é... Bicho, isso é doentio, irmão. Qualquer pessoa que quiser te fode. Eu fodo com você. Na verdade, não precisa, não. Você tem empresa, não tem? Eu abro 20 processos contra você. Qual o custo que eu tenho pra poder ir naquele negócio do consumidor? Público. Não, é... sei lá como é o nome daquele negócio do consumidor. E abrir processo contra você. Nenhum. Eu preciso de advogado pra abrir um processo contra você? Não. Aqui nas causas, não. Mas você normalmente precisa de um advogado pra se defender. Quanto é que custa um advogado barato que seja pra poder te defender de um processo? No barato do barato, me diga. Rapaz. No barato do barato, eu acho que você encontra por 500 conto. Ah, sim. Não, do barato. no barato do sim, barato. Sim. Mas aí ele vai cobrar por cada causa que você abrir. Beleza, vou meter ele 20 em você. Eu não vou te dar uma desova de 10 pau aí nessa brincadeira? Você topa desovar 10 pau pra ganhar os 20 processos contra mim nessa brincadeira só pra poder depois você tentar fazer com que eu pague? Eu não tenho dinheiro pra pagar. E ele vai bater em fofo. Vai bater fofo. E aí, você topa isso? Aí eu disse, meu irmão, quem quiser foder com quem quiser, fode. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí, em paralelo a isso, eu tive uma segunda situação. Uma pessoa que nunca foi minha funcionária, absolutamente nunca foi minha funcionária, nem sequer por uma manhã, nem por uma tarde, nem por uma noite, nem por nada dessa vida, que trabalhou nesta empresa, depois que eu vendi a marca e fiquei como consultor. Enquanto eu era como consultor, eu passei 3 meses entregando a operação, ela era funcionária dessa empresa, não fui eu que contratei. Ela abriu um processo trabalhista contra todo mundo que estava ali. E ela pegou o meu CNPJ da empresa de blindagem, que não tinha nada a ver com isso, e disse, eles são um grupo econômico. Meu irmão, eu achei aquilo tão absurdo, mas assim, tão absurdo, que eu disse, eu não vou pra essa merda. Não tem que faço aí pra uma merda num processo desse, isso é tão absurdo que não faz o menor sentido. Como que eu vou pra um negócio desse? Me diga. Eu pedi pra advogado resolver. Aí, simplesmente, chegou lá, botou 2 pessoas pra poder testemunhar, que disseram que eu era dono da operação, que não entendia também nada com nada da situação toda. Resultado, perdi a primeira instância, mais de 50 mil reais a causa. Aí eu olho assim e digo, eu vou pagar, você pagaria? Pago. Você é doido? Como que eu vou pagar por uma situação que eu não tenho nada a ver com isso? Você é louco? Como que eu vou fazer uma merda dessa? Eu descobri que se eu pegasse meu dinheiro e ele tivesse posicionado em Bitcoin do jeito certo, em uma carteira que ela fosse minha, seja uma carteira quente ou seja uma carteira fria, não tem... Pode se juntar... Lula, Donald Trump, Putin, Xi Jinping, Vladimir Putin, quem você quiser. Pode juntar todo mundo que quiser. Não tira de você seu dinheiro. Não tem poder no planeta Terra que arranque 1 centavo seu se ele tiver em uma carteira fria de Bitcoin. 1 centavo. 1 centavo. Não arranca de você.
E aí eu descobri como que eu fazia para poder travar meu dinheiro em Bitcoin, como fazer com que os meus recebimentos da loja fossem diretamente para uma carteira de Bitcoin. Então tudo que você recebe das suas lojas já vai direto pro Bitcoin. Eu rodo tudo em Bitcoin, Bonitão. Rodo 100% da minha vida em Bitcoin. E como que eu pego esse dinheiro em Bitcoin e como que eu gasto no meu dia a dia. Você sabe que eu estava gastando, que ontem eu estava na praia, eu consumo também no meu dia a dia em Bitcoin convencionalmente. Ah, mas aqui não aceita Bitcoin. Tudo bem, você não aceita Bitcoin, mas eu pago em Bitcoin e você recebe em real. Eu uso uma plataforma que ela converte automaticamente. Eu boto meu Bitcoin lá, pago como se fosse um cartão de crédito, você não sabe. A Wise é que você converte real em dólar. Exatamente, exatamente, a mesma pegada. Só o apartamento não gosta da Wise. Mas, enfim, aí eu descobri tudo isso e percebi, pô, cara, tem muita gente que tem dúvida com isso aqui, tem muita gente que se lasca com isso aqui. Tem muita gente que tem essa dor de cabeça, que não sabe como se proteger e que talvez seja uma pessoa que esteja correndo atrás dela de uma maneira que não deveria. Pô, eu vou ensinar isso para outras pessoas. Aí eu comecei devagarzinho, tipo, eu falava sobre isso, quando um cara tinha um problema, conversava comigo, eu começava a explicar como é que eu fazia e tudo mais, e capaz eu construir um negócio em cima disso. Eu aprendi sobre como fazer a blindagem do dinheiro, eu aprendi com um cara que inclusive é muito famoso a nível nacional. Deus me abençoou de ter a possibilidade de conhecer o Renato 38 e o Alan, que são muito conhecidos no mercado do Bitcoin a nível nacional. Eles são daqui de Salvador também, são, na verdade, daqui do lado de Freitas. E aí... Você postou recentemente até uma foto com o Renato 38, não foi? Foi, exatamente. E como foi que você conseguiu, se conectou com um cara desse, velho? Cara, teve um encontro de Bitcoiners aqui de Salvador. Eu comprei o curso deles, né? Teve um encontro de Bitcoiners aqui de Salvador, eu estudei pra caramba aquele negócio, eu consumi conteúdo, eu passei 9 meses estudando, bonitão. Eu acordava de manhãzinha cedo, se eu acordava 3 horas mais cedo que o normal, 2 horas e meia eu dedicava a ficar estudando sobre como funciona o Bitcoin, como funciona. Eu sou burro, eu não sou uma pessoa inteligente, não. Eu sou burro mesmo, um burro. Então, assim, eu preciso estudar muito mais do que o normal para poder entender uma coisa. Por exemplo, eu não consigo aceitar as coisas sem conseguir compreender por trás. Por exemplo... Sem saber o porquê. Sem saber o porquê. Eu só vim conseguir entender cálculo 1 depois que eu fui estudar o... Como é o nome aquele problema de... É porque faz tanto tempo, aquele da lebre com a tartaruga corrida, que é o paradoxo de Zeneu. Eu só vim conseguir entender o teorema dos limites quando eu fui estudar o paradoxo de Zeneu. Quando eu fui lá para a parte da filosofia para entender de onde derivava todo o conteúdo. Aí eu disse, eu tentei estudar cálculo 1, tentei, não entendia porra nenhuma, dias estudando. Aí eu fui lá e olhei o paradoxo de Zeneu, entendi a história por trás. Aí eu fui estudar a mesma coisa do Bitcoin. Eu descobri que o Bitcoin... Seu conceito de burrice é meio... Mas é burrice, porque eu não consigo entender o que uma pessoa fala sem eu entender o que tem por trás. É burrice. Porque tem muita gente que não consegue nem entender o que fala, nem o que tem por trás, irmão. Mas enfim, mas eu entendi seu raciocínio. Aí eu descobri que o Bitcoin ele não é um investimento. Eu descobri que o Bitcoin, na verdade, é uma solução de engenharia. Ela é uma solução de engenharia para um problema. Só que o problema que o Bitcoin resolve é um dos maiores problemas do mundo. É o problema do dinheiro. Como ele resolve o problema do dinheiro, ele acaba sugando todos os fluxos monetários que existem no planeta Terra. Não é o Bitcoin subindo... Você não vê o Bitcoin subindo. Você vê o real sendo sugado. Todos os fluxos monetários eles são sugados para o Bitcoin. Vai chegar um momento em que o Bitcoin ele é binário. Ou ele é para não valer absolutamente nada, e tá tudo bem se ele não valer nada. Ou ele é para ser o colateral supremo. Ou ele é para ser o único dinheiro do mundo e todos os outros eles vão ser derivados dele. Do mesmo jeito que na época que tinha o padrão ouro, você só podia colocar mais dólar no mercado se você tivesse mais reserva de ouro. Ele vai ser o padrão. Ou ele vai ser zero, ou ele vai ser tudo. Ele não tem brecha. Então, por exemplo, se hoje ele tá 600 mil reais ele tá de graça. Tá de graça. Vai chegar o dia em que o Bitcoin ou ele vai ser nada, ou ele vai estar a 10 milhões de dólares a unidade, onde vai ser completamente inacessível alguém triscar nele. E tipo, uma pessoa que tem dinheiro, que ele tá em Bitcoin, ele por tabela funciona como investimento, mas o objetivo dele é segurança. Ele resolve o problema de fazer uma transação entre duas partes sem a necessidade de um intermediário, que é um problema gigantesco. Então, ele é também um tipo de dinheiro completamente incensurável. Eu tava falando pra você exatamente aquela questão dos paraísos fiscais. Sim. 1/3 de todo o PIB global ele tá em paraíso fiscal. Tá lá parado. Tá parado lá. Por que uma pessoa bota dinheiro em um paraíso fiscal? Só existe paraíso fiscal porque existe inferno fiscal. Então o cara coloca um dinheiro em um paraíso fiscal porque ele não quer que alguém trisque no dinheiro dele. Só que você quebra paraíso fiscal. Você quebra um paraíso fiscal na Suíça. Aconteceu quando estava na situação toda aqui da Lava Jato. Enfim, você quebra paraíso fiscal. Agora essa situação de Gustavo Lima com o negócio das bets, Sim. Eles quebraram um paraíso fiscal das Ilhas Caimã. Acho que foi das Ilhas Caimã. E aí, o cara que ele tem dinheiro em paraíso fiscal, ele vai mover todo o fluxo monetário dele para Bitcoin.
o cara que ele tem dinheiro em qualquer outra coisa, que ele quer se proteger, que ele não quer que ninguém trisque no dinheiro dele, ele vai mover para Bitcoin. O Bitcoin ele vai chegar um momento que você não vai conseguir comprar Bitcoin. Muito provavelmente porque o Estado vai barrar de você comprar e ele vai começar a comprar tudo. Em 1930... O próprio governo vai comprar para poder ter a garantia ali e acho que não controle, mas vai ser por onde ele vai realmente movimentar as coisas, né? Em 1933, nos Estados Unidos, era proibido você ter ouro. Era obrigatório que você vendesse todo o seu ouro para o governo, porque o governo ele começou a formar reserva em ouro. Sim. Em 1933, no Brasil, também teve algo muito parecido. Era proibido você vender ouro. Vender ouro para qualquer outra pessoa. Se eu tivesse ouro, era proibido vender para você. Eu tinha que vender para o Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil ele acumulava essa reserva em ouro. Então, tipo, o Bitcoin ele vai chegar um momento que ele vai ser tão valioso, e as pessoas vão entender ele como uma arma de guerra, como uma série de coisas que ele de fato é. Inclusive tem um livro muito bom sobre isso, chama Soft War, que é... Soft War? Soft War. No caso, que é tipo de guerra suave. Sim. Então, ele inclusive tá proibido a venda, tá? Sério? Censurado? Ele foi censurado, ele é proibido a venda dele. No mundo ou aqui no Brasil? Mundialmente. É mesmo? É porque ele é uma tese de doutorado de um major da Força Espacial, alguma coisa americana. Aí ele lançou essa tese, de doutorado não, de mestrado, eu acho. Enfim, o ponto é, ele lançou essa tese virou o livro, e os caras perceberam que aquilo ali era uma coisa muito valiosa, porque ele defendia a tese de que se o governo americano ele utilizasse o Bitcoin como o colateral para o dólar, ele conseguiria salvar o dólar americano de toda a dívida que existe. Então, enfim, por N motivos, eles censuraram o livro. Eles tiraram o livro do ar e virou uma coisa lá que está guardada ali para eles como objeto interno. Mas você consegue encontrar cópia na internet. Com certeza. Telegram tá aí para isso. É 300 e poucos reais uma cópia desse livro na Amazon. Na Amazon não, tá proibido na Amazon, mas você encontra na internet por 300 e poucos reais uma cópia física mesmo do livro. Top. E aí... Enfim, desculpa, eu acabei entrando demais sobre o assunto do Bitcoin, desculpa, porque eu gosto muito de falar dessa porra. Não, bom pra caramba, porra. Mas o ponto principal ele é um dinheiro que ninguém pode triscar em você. Quando eu vi sobre isso, eu percebi que, tipo, tinha muita brecha pra explicar sobre isso, que no Brasil tem muita gente que acha que ele é especulação, que é só um negócio onde alguém bota dinheiro e depois ele cresce, e depois você vende ele mais caro. Ele cai, aí ele cai, não sei o quê. Aí eu disse, porra, eu vou começar a falar sobre isso, eu vou começar a ensinar sobre isso. Aí eu montei um curso, gravei um curso. Como eu tenho esse benefício ou problema de ser meio jumento, então eu falo de uma maneira que faça uma analogia mais fácil do cara entender, e aí eu explico isso pro pessoal. Eu comecei a falar sobre isso e começou a soltar na internet, graças a Deus começou a entregar bastante. Então quer dizer que seu último negócio, que é a questão do Bitcoin, criptomoeda, você fala só de Bitcoin ou fala de não todos? Não fale criptomoeda não, pelo amor de Deus. Não? Não me tenha fé. Porque o resto é tudo golpe. Cara, a escassez digital ela foi inventada uma vez por Satoshi Nakamoto ou seja lá quem for que criou o Bitcoin. Aquilo ali é a escassez digital real. Outras coisas como, por exemplo, a Ethereum, já aconteceu o caso dos caras fazerem mudança de transação na Ethereum por causa de um erro deles. Então, as outras conseguem ser manipuladas. As outras não só conseguem ser manipuladas, como elas são projetos para enriquecer alguém. Ela é um projeto ela tem dono, exatamente. Ela foi construída para poder enriquecer alguém. A maior parte do Ethereum era pré-minerado. Então a maior parte dessas coisas aí, elas são feitas para poder enriquecer um terceiro. Então, por causa disso, ela não é só feita para enriquecer um terceiro, como também ela pode ser manipulada. Já a rede Bitcoin, você não consegue manipular a rede Bitcoin. O Satoshi pode reviver aí de onde ele tá, que inclusive eu acho que ele já morreu, e aí ele não tem poder sobre a rede. É impossível você mover a rede sobre isso. E tipo, pode cair um meteoro na Terra. Tem Bitcoin em satélite, tem Bitcoin nas calotas polares, tem Bitcoin forte na Suíça, tem Bitcoin em plataforma marítima, tem Bitcoin no deserto, tem Bitcoin em tudo quanto é buraco. E o Bitcoin ele não fica no pendrive, como o pessoal fala. Enfim, ele tá na rede. Ele tá na rede, exatamente. O pendrive é só uma forma segura de acessar. O cara que perde o Bitcoin que tá no pendrive, normalmente é porque ele fez merda. É porque ele não fez backup das 12 palavras e da senha. Então, esse seu negócio, ele surgiu de uma dor. Uma dor sua. Anal. Nesse ano de 2024. Não foi de ano, não. Foi anal mesmo. De butico mesmo. Doeu, né?
Você já tomou um bloqueio judicial? Nunca, graças a Deus. Você quer ver uma notificação de um bloqueio judicial? Não é bonita não, bonitão. No final eu mostro aqui. É chato, bicho. Você vê seu dinheiro lá congelado. É terrível, pô. Eu tenho uma mulher e 3 filhos, bonitão. Você tem Isa e você tem Rafa. Você sabe que você não pode ficar sem dinheiro, não. Se você ficar completamente... Graças a Deus a gente tem redes de apoio que eventualmente a gente pode contar. Mas você nem queria chegar e imaginar, ter que ligar pra sua mãe, pro seu pai dizer... Não consigo honrar com meus compromissos, não. Me ajuda aqui. Eu não consigo nem imaginar uma situação Você é dessa. doido, Sério. homem. Imagine você acordar e você não tem poder. Aí, beleza. Não, mas eu tenho força pra poder ganhar dinheiro e construir. Aonde você vai guardar? Você vai receber em cash? Quem é que vai te pagar em cash? Quem é que vai te pagar? Tudo que entra fica bloqueado. Tudo que entra fica bloqueado. Não tem, bonitão, não tem. Ai, mas eu vou operar em cima de um laranja. Pra quê? Pra poder você fazer um negócio que depois os caras vão lá e... Não, o problema não é esse, não. O problema é eu usar você de laranja e depois você vir me processar por estelionato e você me prender. Aí você me tira uma das coisas mais importantes de todas, que é a minha liberdade. Então eu nem posso trabalhar, nem posso ser livre. Então, assim, ou você vai pro Bitcoin, ou simplesmente não tem outro caminho. É assim, hoje parece meio maluquice isso que eu tô falando pra você. Mas daqui uns anos não vai ser não, bonitão. Era muito mais maluquice lá atrás. Hoje já parece um pouco mais palpável. Mas vai ser cada dia mais palpável, mais palpável, mais palpável. E eu não tô dizendo que ele vai ser moeda, não. Tá? Porque moeda e dinheiro são 2 conceitos diferentes. Ele vai ser dinheiro, ele vai ser reserva. E a gente vai se reservar naquilo ali. Eu preciso viver em Bitcoin porque, infelizmente, eu tenho minhas contas bloqueadas. Eu preciso. Ainda estão bloqueadas essas contas? Tá bloqueada. Eu preciso viver em Bitcoin, tá? Não é porque eu adoraria viver em Bitcoin, não. Porque poderia, simplesmente, em vez de ter que fazer a conversão para Bitcoin, eu poderia gastar dinheiro convencional. E ali manter só minha reserva e ir acumulando. Mas se não tiver lá, tu não tem dinheiro. Mas se não tiver lá, eu não tenho dinheiro. Aí, obviamente, absurdo, né? Como comerciante, você pode se travar também um pouquinho em dólar em criptomoeda, que também é uma espécie de... Tipo, tem dono ali por trás, os caras podem manipular alguma coisa, que é o pessoal da Tether, que é o SDT. Inclusive, lá na 25 de março, se você for comprar produto na 25 de março em escala, os caras vão querer que você pague em criptomoeda, lá em USDT. É porque assim, você vende um outro mercado. Vende um mercado onde faz muito comércio com 25 de março, com Paraguai, com essas coisas. Sim. Os caras fazem transação em USDT. Porque acaba comprando fora do país, e tem toda a movimentação, e é diferente, né, o processo. Boa parte do comércio da Rússia com a China hoje é feito em USDT. Apesar da Rússia estar fora do SWIFT, sem poder transacionar em dólar... Sim. Se a Rússia tivesse transacionando em Bitcoin ou tivesse transacionando antes em USDT, eles não teriam perdido a quantidade de dinheiro que eles perderam por causa dos bloqueios agora do que aconteceu no norte-americano. Nem os magnatas de lá também, né? Ninguém. Isso aí é um tema que dá mais 2 podcasts, só pra falar disso aí, né? Dava pra gente entrar fundo num bocado de coisa sobre esse assunto, cara. É um nível de liberdade, assim, que a maioria das pessoas não vai experimentar, tá? Porque você não tem o seu dinheiro, ele não tá ali numa instituição onde eu vou lá e digo, e vem cá, transfira ali para aquela pessoa. Você tem 12 palavras e uma senha para poder acessar seu sistema do Bitcoin. Se você esquecer, se você perder, se alguém roubar... Ah, mas um cara botou uma arma na minha cabeça e pegou minhas 12 palavras e movimentou meu saldo. Você é soberano com o Bitcoin. Para quem você dá, você deu. Não existe garantia. Não existe garantia de que vai voltar. Não existe FGC, né? Não existe fundo garantido de que você sabe. Fazia tempo que eu não escutava de FGC, viu? Não tem 250 mil se quebrar, não, né? Tem. Se quebrou e já foi, né, velho? Não, mas é muito bom e dá um frio na barriga, sabe? O nível de... A primeira vez que você fizer a sua primeira carteira, a sua primeira transação assim de R$100, um valor muito baixo, você vai sentir um frio na barriga. Você vai descobrir o que é ter uma coisa absolutamente sua. Porque você... Desculpa, bonitão. Desculpa a sinceridade. Você não tem porra nenhuma que é sua, não. Sim. Tá? Nem seu braço, nem sua mão, nem sua cabeça é sua, nem porra nenhuma é sua. Todo o resto eu consigo arrancar de você. Não existe nada, na seu verdade, dinheiro, né? O que for. O cara que quiser... Nem liberdade. Nem liberdade, nem nada. O povo que briga por liberdade de expressão viaja. Porque não existe liberdade pra nada nesse mundo. A verdade é essa. Essa é a verdade. Mas... Voltando para a parada do empreendedorismo, né? Acho que tudo que você passou nesses últimos 4 anos também criaram uma casca absurda para você conseguir hoje estar aqui falando sobre isso, estar num nível e outro patamar. E tudo começou da coragem do empreendedorismo, né? No processo. Graças a Deus. Que ele me deu força e a bênção dele para que eu continuasse firme para trabalhar, e toda vez que caía, levantar e cair, levantar e cair, levantar e cair, levantar, e todas as vezes que eu tiver que cair mais à frente, eu vou levantar de novo, se Deus me der força para poder levantar. E se você pudesse dar uma dica, um conselho, uma frase
Pra quem tá começando agora, pra quem tá empreendendo, pra quem tá querendo entrar nesse manicômio que é o empreendedorismo? Que conselho você daria, irmão? Porra, bonitão, talvez não seja o mais comum de todos, não. Mas Seu conselho, é sua visão de vida. o meu maior conselho de todos uma coisa que eu internalizei um pouco esse ano. Não importa você só trabalhar de maneira dura, você tem que trabalhar de maneira inteligente. Eu posso pegar um prego aqui e posso furar essa parede usando a minha testa. Posso. Vai ser duro pra caralho, vai ser doloroso, vai ser um sacrifício. Eu podia pegar um martelo e bater. Seria mais inteligente. Então, assim, trabalhar de maneira dura não significa que você vai ter resultado. Trabalhar de maneira inteligente significa que você vai ter resultado. E trabalhar de maneira inteligente tem várias formas. Por exemplo, estar posicionado em um lugar em que você vale mais é estar de maneira inteligente. Por exemplo, é aquela mesma analogia boba, mas é verdade, porra. A água no supermercado é R$1, a água no semáforo é 2 conto, a água no restaurante é 3 conto, a água no aeroporto é 8 conto. Porra, você é a água, o seu comércio é a água, se adapte pra poder estar no lugar. E às vezes não é um lugar físico, não, é um outro tipo de produto, tipo, tente adaptar o seu perfil de negócio, o que você faz, para que ele não seja água de R$1. Tudo bem, dá rentabilidade água de R$1? Dá, mas é um trabalho desgraçado, porra. Vai pra parte onde você consegue ser mais eficiente. Talvez, tipo, eu diria mais valioso, mas é literalmente, através da eficiência você se torna mais valioso. Então, é o que a gente tava conversando. O que você vai fazer é você tornar o seu... O fato de você conseguir diminuir o custo fazendo aquela situação, você vai tornar o seu negócio mais valioso. Você não tem que ficar batendo testa feito uma cabeça de martelo, não. Você pode ser inteligente, porra. Então, se o seu negócio ele hoje é uma água de supermercado, tente ir pro semáforo. Se você conseguir ir pro restaurante, massa. Se você conseguir ir pro aeroporto, magnífico. Pra mim, a virada pra entrar no ramo digital foi: eu tomei um prejuízo lá no físico, tive um pouco de dor de cabeça, adoro operar mundo físico. Eu amo vender, bonito. Eu amo de coração atender cliente e vender. Eu adoro fazer essa porra. Só que eu tava assistindo um podcast do Bruno Perini, no Primo Rico, e não sei o que, enfim. E os caras estavam falando que chegaram um dia numa reunião e disseram: como que a gente faz bilhão? Aí um na reunião falou: porra, quem faz bilhão é banco. Aí ele disse: quem faz bilhão é banco. Aí os caras entenderam que o mercado financeiro é um mercado que vai pra... que vai um fluxo monetário muito grande. Porra, você consegue ser um puta vendedor de picolé? Consegue. Mas existem meios de você... É porque assim, é como a gente tava falando, é eu presa, onde eu me banco e eu vivo sozinho a partir daquilo ali, ou tem o cara que vai empreender de verdade, que eu vou construir um negócio e vou construir riqueza. Sim. Vou construir riqueza. Se eu vou construir riqueza, então, tipo, eu tenho que pensar em que caminho eu vou tomar pra poder construir riqueza de verdade. E aí é em cima disso daí que faz sentido você fazer força e você ir investindo. Onde que eu consigo fazer força que eu consigo ser mais inteligente e ser mais rentável? E aí é exatamente esse o caminho. Eu acredito que seja isso, tá? Eu acredito do fundo do coração que seja ir pra onde o que você tá fazendo é mais rentável. Sempre vai ter a água do mercado. Mas eu não quero ser a água do mercado, não. Eu quero ser a água do aeroporto. Não tô dizendo que eu vou ser mais caro. Inteligente. Exatamente. Trabalho de forma inteligente. Muito bom, muito bom. Elidio, eu queria agradecer muito. Sei que sua agenda é corrida. Você teve que fazer um esforço grande pra estar aqui com a gente. E para compartilhar sua história aqui também, né? A gente falou de várias coisas aqui, até coisas que são particular, então, porra, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui com você. Honra. Estreia. Minha honra, bonitão. Estreia do nosso programa. A gente tá aqui com esse amigo do coração. É um cara que a gente não se vê muito. Faz tempo que sou uma porra. A última vez que eu vi Igor, fui pra um hotel todo feliz, disse: vou gastar dinheiro. Cheguei no hotel lá com minha família, todo satisfeito. Quando eu olho assim na piscina, eu digo: Conheço aquele ali. Aí eu cheguei lá, dei um beijo nele. E aí, a gente fazia um tempão. Eu doido pra fazer minhas coisas escondidas, mas não dá pra fazer nada escondido nessa vida. Então, Igão colocou a gente lá. Não, eu sou real, eu digo mesmo. Fui lá pro hotel e falei assim: vou ficar em paz. Não vou encontrar ninguém aqui. Vem esse candango com a esposa e 2 filhas, comedoras de acarajé, porque eu já vi umas crianças pra gostar de acarajé, mas que nem suas filhas, tá abençoado. As bichinhas. Igual de praia, viu? É muito Bitcoin pra pagar a vida dessas meninas. Mas foi um prazer, velho, realmente estar aqui contigo. E pra você que acompanhou a gente até aqui, se tenha gostado, curta, compartilhe,
divulgue a gente para quem você acha que essa mensagem que a gente passou aqui possa ajudar aí a estar desenvolvendo, a abrir a cabeça um pouquinho. E muito obrigado. É isso aí. Nos vemos no próximo episódio e até lá. Show! Valeu, bonitão. Obrigado. Era demais.